tudo que eu li e assisti no mês de julho. Bom, gente, sou Ana Gabriela e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês o vídeo que eu trago sempre, todos os meses, que é o Lidos e Assistidos, e vim falar pra vocês sobre as minhas leituras, sobre os filmes e séries que eu assisti neste mês. Primeiramente, queria dizer que esse mês é o mês das minhas férias, eu fiquei o mês todo de férias, até agora, dia 3 de julho, e hoje é 5, eu acho que hoje é 5, deixa eu ver. Não, hoje é 6 de agosto já, eu demorei um pouquinho, porque eu não tive tempo nos primeiros, sempre deixo pro primeiro dia do mês, mas às vezes não dá. Então, vim trazer hoje pra vocês esse vídeo, eu vou tentar soltar ele ainda hoje, dia 6. E é isso, vou falar pra vocês sobre a quantidade de livros que eu li, o que eu achei, tudo que aconteceu nesse mês. E vamos começar pelos filmes e séries, que assim, gente, foi assim considerável, foi um tanto bom, foram 2 filmes e 2 séries. E assim, vamos começar pelos filmes. Eu comecei assistindo Enola Holmes 3, que foi um lançamento de julho, foi bem no começo, creio eu, foi bem no começo, eu não lembro que dia que lançou, mas foi bem no começo de julho, e eu amei, eu amo essa trilogia, eu acho que vai terminar aqui terminou mesmo realmente nesse terceiro, não sei se vai ter alguma coisa nesse final, eu não sei, mas eu amei esse terceiro filme, gostei da construção dele. Eu vi muitas pessoas falando coisas sobre, não sobre a direção ou assim, sobre a história, sobre a escrita, o roteiro, mas sobre algumas coisas que aconteceram, algumas coisas que deixaram escapar, umas coisas que aconteceram dentro do filme, porque o filme ele é uma coisa antiga, mas ele tem algumas coisas que apareceram que são de hoje em dia, coisas que tem ali que aconteceram, quem sabe que algumas coisas que repercutiram aí quando lançou, nem tanto na verdade, mas assim, muita gente gostou, muita gente não gostou, mas eu gostei, eu particularmente amei, gostei dessa. Se for realmente para encerrar aqui nesse terceiro, que eu não sei, eu acho que ficou bom, acho que deu mesmo para fechar. Não foi um filme que eu senti falta. Tipo assim, é um filme que eu amo muito, eu gosto de estar desse universo, mas ele concluiu de uma forma, ele fechou de uma forma que a gente não sentiu aquele vazio, porque quando a gente assistiu algum filme que ele não é concluído direito, um filme, uma série, quando ele tem alguma coisa que não fechou direito, não fez, tem uma pitadinha de uma coisa assim que faltou, a gente fica assim meio triste, a gente fica, meu Deus, fica bem realmente muito triste. E esse não, me deu uma sensação de muito bom, um capítulo, digamos que um capítulo fechado, que é um filme que eu comecei lá no primeiro, terminei agora no terceiro e ficou bem fechado, ficou bem bom. E eu acho que, não sei se vai ter alguma coisa parecida, não sei. Na verdade que eu nem pesquisei sobre isso, mas eu gostei, é tipo assim, muito bom. Eu não sei se ele é meu preferido, eu acho que eu continuo gostando do segundo. O segundo pra mim é o melhor. O primeiro também é muito bom, mas esse é mais, então assim, fica o primeiro em último, o terceiro em segundo e o segundo em primeiro lugar, porque ele assim é disparado meu preferido, mas esse é muito bom porque vê o casamento da Enola com o Shakespeare e eu gostei muito, muito, muito. Ver esse negócio dela ter que usar o sobrenome dele depois de quando casar, né, e muitas coisas, mas assim, é muito bom. Gostei do mistério da resolução, também gostei bastante, e é isso, assim, o filme é realmente muito bom. Aí eu fui pra Armadilha, que eu assisti esse filme com uma amiga minha, não consegui terminar, tá faltando tipo muito pouquinho, eu acho que eu vou tentar terminar ele hoje. E assim, eu gostei, foi tipo mais da metade que eu assisti, falta bem pouco pra me acabar, mas eu já sei mais ou menos o final. Tipo assim, a minha amiga, ela assistiu antes e a gente foi assistir juntas e ela disse que o final, o filme é todo bom, mas o final tem alguma coisa que quebra ali, alguma coisa assim, não sei, mas eu falei o nome do filme? Falei, né? É Armadilha. E assim, é muito bom, gostei do que eu assisti até agora. É um filme bem assim, mistério, é uma coisa assim,
que qualquer coisa que a gente fala pode ser um spoiler, mas é uma coisa que acontece dentro de um show de uma cantora muito famosa, que o pai acompanha uma filha, só que lá dentro tem uma pessoa, um serial killer. E os policiais estão em volta do negócio para tentar pegar esse serial killer, porque ele já muita gente, né? Tipo, muitas pessoas. E assim, eles tentam achar ali, eles estão investigando tudo. E é isso. Eu não sei do resto, que eu não assisti o resto, mas até agora eu estou gostando muito e vou terminar. Que é um filme muito bom, foi bem construído, a direção dele é muito boa, tudo, o roteiro também é muito bom. Porque falta realmente muito pouco pra eu terminar. Mas é isso, não vou falar muito porque eu não terminei ainda. Mas aí, gente, eu fui pra séries, eu assisti 2 séries, eu continuei, gente, Outer Banks, graças a Deus eu terminei a primeira temporada, que eu tô presa, e eu tô tentando terminar dia 20 agora, de agosto, vai lançar a 5ª temporada. Tô tentando terminar, mas eu acho que vai ser um pouquinho difícil, porque falta a 2ª, a 3ª e a 4ª. Eu terminei a primeira e comecei já a 2ª, só que eu ainda não continuei. Mas eu vou continuar, porque agora eu terminei uma série, que eu não vou falar pra vocês, porque ela já é de agosto, né? E eu vou falar só quando o mês acabar, quando foi isso, né? Quando eu falar pra vocês, né? O que eu achei. Mas eu terminei ela agora. Agora eu terminei. E eu vou continuar agora o The Banks, tentar terminar. Esse mês eu acho que eu termino tudo, mas eu não sei se até o lançamento eu consigo terminar. Mas é isso, gente. Eu estou amando, eu amo essa série, mas ela é uma série realmente um pouquinho difícil de terminar, ainda mais que os capítulos são gigantes. E é isso. Assisti a segunda temporada, assisti a segunda temporada de Soy Luna e assisti a 4ª que lançou. Eu tentei terminar até o lançamento, mas não consegui. Aí eu fui direto pra 4ª, que eu já sei de tudo mesmo, da 2ª e da 3ª, eu lembro de tudo. Eu estava reassistindo mesmo porque eu gosto, mas aí eu assisti a 4ª temporada. E é óbvio que eu não gostei, né, do final. Acho que todo mundo já sabe, porque tem tanto de spoiler que tem aí. Já apareceu na internet que no final a Luna fica com o Simon. Que, assim, tipo, aqui no Brasil pelo menos, assim, mais da metade da população que assistiu essa série prefere Luteu. Eu sei que tem muita gente que gosta do Lumon. Eu até gostaria se não tivesse tudo o desenvolvimento de Luteu, do Mateu e da Luna juntos. Se não tivesse na segunda e Não, nem todas as temporadas. Se não tivesse esse desenvolvimento que teve de Luteu, eu poderia ser Lumon. Mas, tipo assim, se fosse lá da primeira temporada e já tivesse ficado junto, pra mim tudo bem. Mas agora a gente estragar tudo isso. Eu sei que você quem estiver assistindo esse vídeo que já tenha visto, acompanhado alguma pessoa ali, já deve ter visto ouvido que a pessoa tinha falado exatamente essa mesma coisa. Se tivesse começado lá no início, tudo bem, mas já teve esse desenvolvimento de 3 temporadas pra estragar tudo num episódio. Tipo, um episódio foi no último. Tipo assim, assim, 5 segundos, 5 minutos, 3 minutos mais ou menos, foi o final que estragou tudo. Só que o diretor, nos créditos, colocou uma coisa. E parece que vai ter ou mais episódios para essa temporada, ou uma nova temporada, ou um filme, alguma coisa assim, que o Mateu vai voltar pro México e vai ficar com uma. É uma coisa assim que o diretor, muitas pessoas conversaram com ele e ele disse que era para olhar os créditos, assistir até o final dos créditos. E o Lane, que é o que fica gravando os vídeos, ele fala lá no final que o Mateu vai pro México. Aí ele disse, será que vai ser atrás da Luna, não sei o que. Pois é. É isso, gente, eu gostei, mas não é a mesma essência, lembrando assim, só pra vocês saberem, não é a mesma essência das outras temporadas, sem contar que são 10 anos de diferença, né, a gente mudou um monte de 2016 pra 2026, é muito tempo. Eu acompanho desde o início, desde os trailers que lançavam na Nickelodeon, no Disney Channel, no negócio assim da Oi, desses canal da Oi, eu assisti, foi isso, não assisti no canal da Disney, foi no Disney Channel, na Oi, assim, que é os canais, né, que tem disponíveis. E
E assim, eu acompanhei tudo e não é a mesma essência. Eles trouxeram muitas imagens, muitas lembranças da Luna das outras temporadas, mas não é a mesma coisa, não é a mesma essência que tem, né, em toda a série. E assim, gostei, mas eu prefiro as outras temporadas e eu espero que a próxima temporada seja realmente muito boa. Porque assim, gente, a gente não tem todos os personagens, né? Assim, os personagens mais queridos. Eu amo a Jasmine, por exemplo. E ela não apareceu, né? Eu sei que muito não é culpa do diretor nem nada, porque tem muitos que já foram convidados, mas não aceitaram o convite. Como, por exemplo, a Valentina, que é a Amba. Aí, não sei, né? Mas a essência, não perdeu a essência, mas não é a mesma coisa. De sempre não tem aquela competição de patinação, aquele coisa ali todo. É mais focado no acidente da Luna. E pra mim todos os personagens perderam a personalidade. O único que tem a mesma personalidade de sempre é o Mateu. Ele é o único realmente que é o Mateu da primeira temporada, é o Mateu de agora. Só teve umas mudanças pra melhor, obviamente, e não pra pior. A Luna não tem aquela coragem que ela tem na primeira temporada, na segunda temporada, na terceira também. Fiquei muito triste, né, porque o Alfredo não apareceu, porque na série ele morreu. Mas eu entendo, porque eu fui ver um vídeo de bastidores e o senhorzinho que faz o ator, né, ele tá muito velho, então ele não conseguiria. Eu acho que ele acabou a carreira dele mesmo ali em Soy Luna, ou outros projetos que ele fez, não sei, né, mas passaram 10 anos. E ele já não era muito, já era bem velhinho antes, né, e agora é que ele tá mesmo. Então, assim, não tinha como ele gravar, então isso eu super entendo. E acho que também ficaria meio óbvio que ele morreria e ela teria que passar esse processo, né? Mas o Simon também ficou, tipo assim, era um dos meus personagens favoritos. Eu acho que o meu personagem favorito. E assim, ele ficou muito tóxico, eu não sei falar o nome, tóxico. E muito bestinha. Ele é assim, meio assim, mas agora ele ficou muito bestinha mesmo. E assim, eu não gostei. Confesso que não é a mesma pessoa, não só por causa do final que eu tô falando isso, mas é porque realmente ele ficou bem assim, né? Eu não gostei muito dele não nessa temporada. Vamos falar sobre os livros agora. Eu li no total 10 livros, 8 foram físicos e 2 em e-book, em digital, no celular. E 5 são meus mesmo. E eu peguei 3 emprestados da biblioteca. E eu gostei muito das minhas leituras. Não vou falar muito porque eu fiz 2 desafios. Nesse desafio eu vou estar falando sobre os livros que eu li. Então eu vou deixar para vocês assistirem. Esses desafios ainda não saíram, que foi de 5 livros em 5 dias. E de trocar meu tempo de tela por leitura, porque esse mês foi muito corrido. Eu adoeci 2 vezes esse mês, durante todo esse período. Então, assim, não sei. Eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu vou postar esses vídeos ainda esse mês, os 2, junto com esse aqui, os longos, né, são os longos. E é isso, gente, eu falei bastante sobre esses livros dentro desses vídeos, então eu não vou falar muito aqui. Mas os que eu li no celular, acho que aqui os que eu mais vou falar. Mas é isso. Comecei pegando na biblioteca Desencantos. Eu vou falar, para tirar essa partezinha para os livros, que é os 5 livros em 5 dias, eu vou começar por eles, porque foram os primeiros. Um dos livros desse desafio foi do mês passado, eu já falei que é 3 de mudanças. Aí eu fui para Desencantos, que eu gostei muito. É uma coisa assim de tipo peça de teatro, e eu dei 4 estrelas para ele, gostei bastante. Eu entendi, eles fazem umas metáforas ali, é de Machado de Assis esse livro. E tem umas metáforas, uma coisa bem antiga, é um pouquinho difícil de entender, mas esse primeiro em específico eu não senti isso, mas o segundo eu senti, que já vou falar sobre ele. Eu tô lendo na ordem dos lançamentos. E assim, gostei muito. Para ter começado esse desafio, eu amei. E é isso, gostei da história, da estrutura dos personagens, são personagens bem legais. E dessa estrutura de peça, é uma estrutura de peça dividida em cenas e falas certinho para os personagens, né? A gente lê como se a gente estivesse apresentando. Eu, pelo menos, li assim, né? Não exatamente, não é atuando assim, não, mas assim, a
a forma de escrita dele, assim, de peça de teatro. E é isso. Aí eu fui pro segundo livro, que é Perfumes de Paris, que foi o primeiro físico. Primeiro físico não, né? Porque o outro também foi físico. Mas aí eu comecei no terceiro dia de desafio. Gostei muito desse livro. Dei 4 estrelas também pra ele. Acho que 4 estrelas e meia, mas não 5 estrelas. Eu acho que tá ali quase 5 estrelas, mas não é 5 estrelas. Porque não é perfeito, assim, mas é muito bom. Eu gostei, uma estética antiga, um romance de época que se passa em Paris, né? Bem óbvio que passa em Paris. Mas é uma coisa de época como Jane Austen. É uma coisa de época diferente. Ainda mais que é em países diferentes, e é em Paris, né? Esse aqui, e o da Jane é na Inglaterra, uma coisa assim, acho que é na Inglaterra. E assim, gente, gostei desse livro, amei, fiz aqui algumas marcações, não muitas, poucas, mas esse livro é bem bom de ler, assim, a sensação que a gente sente nele enquanto tá lendo é muito boa mesmo, assim, nesse negócio assim de época, é realmente muito bom, eu gosto muito, muito, muito mesmo. Aí eu fui pra Minha Fantasma e Eu, que eu já, gente, tá tudo no vídeo lá, eu tô falando sobre todos, ficou até grande a parte final, que foi falando sobre todos juntos e falando das notas também. Então assim, eu vou falar realmente bem breve, mas eu gostei desse livro, bem doido, né? O nome já diz mesmo, Minha Fantasma e Eu, é uma coisa bem louca. E eu dei 3 estrelas e meio, quase 4 estrelas. É assim, bem bom mesmo, realmente. Gostei, uma coisa assim, bem diferente do que eu costumo ler, uma coisa assim, com uma pegada infantil, mas nem tão infantil assim. É tipo uma coisa assim, mais 14, isso aqui. Eu creio que mais 14. Ou mais 13, mais 12, não sei. Entre 12 a 14 anos é a idade ideal para ler esse livro, eu acho, né? Porque tem umas coisas estranhas aqui que eu não sei. Não sei, né? Mas eu gostei. Gostei da sensação de estar lendo. Eu sempre me escondia, me esquivava de ler esse livro, né? Mas eu gostei. Realmente é um livro muito bom. Depois eu fui para Ao Sol do Novo Mundo, que também é o último livro. Foi o último livro do desafio. E assim, gente, eu gostei muito, 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 muito mesmo desse livro. E foi uma leitura muito boa, uma leitura que eu amei fazer. É uma coisa bem interessante, que é um menino que ele veio junto com Pedro Álvares Cabral, quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, né? Descobriu, entre aspas, mas é que ele chega no Brasil e fica, todo mundo volta para Portugal e ele fica, mais um amigo dele, e ele aprende a viver com os índios, nas tribos, né, do jeito que eles viviam antes. Aí eles retratam aqui mais ou menos como é por cima, né, porque a gente não sabe exatamente, né, porque é uma coisa bem de 1500 para agora, né, porque eu acho que ele lançou assim 2010, 2014, não sei qual foi o lançamento desse livro, mas não é muito tempo não, porque ele é um livro novo, não é um livro velho. E aí, gente, eu fui pra Suicidas. Eita, não é pra poder falar disso não, mas eu vou tentar. Eu acho que não vai dar não, espero que não tenha nenhum problema. Mas aí, gente, gostei do Rafael Montes, é um livro, o segundo livro que eu li dele, eu gostei muito, dei 5 estrelas. Eu não falei, né, mas assim, Ao Sol do Novo Mundo foi 3 estrelas, eu gostei dele, mas não tanto assim quanto os outros, então foi 3 estrelas. Aí eu fui pra Suicidas, que eu já falei, né, pra vocês, e eu gostei, gente, dele, gostei bastante. Foi um livro, assim, surpreendente, uma coisa assim que você fica, meu Deus, o que tá acontecendo? Meu Pai amado de Jesus, eu preciso descobrir o que tá acontecendo, eu preciso terminar logo. E eu lia, tipo assim, 80 páginas dele em cada dia. Tipo, eu comecei de um dia eu li 80, no outro dia eu li 80, depois 80, no outro foi 100, e assim, pra acabar. Porque ele é bem grande, ele tem quase 500 páginas, assim, é gigante. E, assim, gente, foi muito bom a experiência, foi muito legal, muito, muito boa mesmo. Amei demais. Aí. Eu gostei, né? Aí eu fui pra As Regras do Jogo, que foi o primeiro livro que eu li no celular desse mês, né?
E eu dei 5 estrelas, mais um coração de favorito. Ele é um livro da minha autora favorita. Eu tenho outro livro dela, que eu gosto um pouquinho mais do que esse, mas esse também é muito bom. E é a mesma nota para eles dois, mas eu gosto mais do outro, que é Amor em Roma. Esse eu gostei. Gostei da construção, o casal, assim, tem muita química, é muito legal, muito, muito, muito bom. Os motivos de separação, a volta, várias coisas eu gostei nesse livro. E falando isso, eu tenho que ler o conto extra dele, que eu vou ler. Acho que esse mês, né, já eu acho que eu posso pegar pra me ler o capítulo extra, a cena deletada. E assim, gente, eu gostei desse livro muito, 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 de verdade. É um livro muito bom que eu indico pra todo mundo ler. Ele é um livro, assim, mais 16, mais 17, entre 16 e 17. E assim, muito bom, muito, muito bom, muito bem escrito. A autora, pra mim, já é 10 de 10, e aqui ela virou 1000 de 10. Assim, foi só melhorando. Cada livro que eu li dela só melhora mesmo. Eu vou ler outro livro dela agora que eu pretendo ler, não sei quanto, mas eu vou ler. E assim, eu tô quase pra fechar. Só falta esse pra me completar todos os livros dela. A primeira autora, assim, que eu leio todos os livros. E é isso, gente. Aí eu fui pra leitura de verão, que eu não vou falar sobre esse livro porque já tem vídeo no canal falando sobre ele, porque ele é uma releitura. Eu li esse livro ano passado. Eu gostei muito dele, eu não mudei minha nota, eu gostei a mesma nota. E, assim, amei demais ler ele, reler ele novamente, porque eu li ele em janeiro do ano passado, foi o primeiro livro. Eu já falei, né, como já disse, tem um vídeo aqui que é o Lidos do ano de 2025, e eu falei bastante sobre ele lá, foi um vídeo bem longo, e eu falei sobre o que eu achei de cada um. E esse aqui, gente, foi muito bom, muito bom, muito bom fazer essa releitura. Eu gosto muito desse livro, muita gente não gosta, muitas autoras que já leram esse livro não gostam, mas eu amo, particularmente eu amo demais, demais, demais mesmo dele. E é isso, gente. Dei 5 estrelas, como sempre. Já tinha dado 5 estrelas ano passado. E agora não seria diferente, porque eu gostei demais. Aí, gente, eu fui pra ler o segundo livro do Machado de Assis, que é Teatro, que eu gostei menos. Eu gostei, confesso que eu gostei bem menos. Eu dei já 3 estrelas pra ele. Porque eu não compreendi as metáforas, não compreendi praticamente nada. Eu só sei um pouco da história, mas eu até esqueci. Eu já esqueci algumas coisas, esqueci com quem é a personagem, esqueci o nome dos personagens, esqueci foi tudo, esqueci tudo mesmo. E é isso, não tem muito o que falar não. Mas aí depois eu fui pra Ala D, da Freida McFadden, outro livro dela, porque eu li no mês passado, eu gostei bastante, e esse eu gostei muito mais. Esse também foi 5 estrelas, mais o coração de favorito. Gostei muito, muito, muito. Eu chorei nesse livro, em muitas partes eu chorei nele. Eu teve umas 2 ou 3 partes que eu dei. Umas foram uma lágrima, outra eu chorei mesmo. Não sei porquê, mas é alguma sensação, alguma frase que me impactou e eu posso ter chorado. Eu não me recordo muito bem do que seja, mas acho que eu marquei lá e eu gostei muito. Eu li no celular e eu amei. Eu vou comprar ele. Eu quero comprar todos os livros dela para ter físico. Só que só quando eu fizer a minha estante mesmo, que eu planejo fazer, que vai ter uma reforma aqui no meu quarto. E eu vou fazer. A gente vai acontecer algumas coisas. Eu disse pra vocês que ia fazer não sei quando, mas adiou muito. Mas agora, antes desse ano acabar, tudo vai dar certo. Aí eu vou comprar meus livros físicos, tudo que eu quiser. E é isso. Gostei desse livro, muito bom, digo pra todo mundo. Ele é um livro mais 16, mais 16, mais 15, mais 16, assim. E eu li 46, eu ia falar o nome. Zé Perry, que eu nem sei se é assim que se fala. Dei 5 estrelas pra ele, que foi esse livro aqui que fala sobre a passagem do Pequeno Príncipe pelo Brasil, só que não é o personagem, é o autor, o Antônio não sei o que, Exupéry, que ele conhece um pescador aqui, que é o Deca, e ele era um aviador, mostra a vida dele um pouquinho, mais ou menos, sobre como ele era antes de escrever o livro, que ele já era aviador. E assim, é um livro muito bom, um livro muito reconfortante, um livro muito legal para criança, para adulto, para todo mundo, todo mundo que quiser ler esse livro pode ler esse livro, não tem nenhum problema. É uma coisa assim de paixão mesmo, porque o autor é apaixonado por esse homem. E assim,
É um autor, né? Não, é um autor que gosta muito dos livros do Antônio e gosta muito do Pequeno Príncipe e ele realmente tem uma paixão por esse autor, assim, realmente ao ponto de escrever um livro sobre ele, sobre a história dele aqui no Brasil, porque ele veio aqui em Santa Catarina. E, assim, gente, é muito bom mesmo. Eu amei, de verdade. É um livro realmente bem construído e bem legal de ler. E, gente, é isso. Acabou esse vídeo. Eu espero, não sei quanto tempo deu, mas já tá bem. Eita, eu acho que eu demorei demais. Mas, assim, gente, gostei muito das minhas leituras. Espero que vocês tenham gostado também de acompanhar eu falando sobre elas. Os vídeos dos desafios vão sair em breve. Depois desse vai vir os outros. Gente, pelo amor de Deus. E é isso, gente. Esses foram os livros que eu li. Não sei esses, né? Mas mais, né? Foram 10 livros e 2 filmes e 2 séries. E foi muito bom, gente, passar essas férias lendo esses livros e assistindo esses filmes e séries. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau!